A causa da pobreza. O objetivo da nossa Igreja é construir um mundo isento de doença, pobreza e conflito. No que diz respeito à doença, penso já ter apresentado considerações e explicações a partir de diferentes ângulos. Oportunamente, deverei esclarecê-la do ponto de vista da medicina revelada por Deus, mas por ora, vejamos as questões relacionadas à pobreza e ao conflito. Antes de mais nada, nem preciso dizer que a causa da pobreza, obviamente, é a falta de saúde. Contudo, existem outras causas importantes sobre as quais escreverei a seguir. A causa da pobreza está na doença, que além de não permitir que a pessoa trabalhe, requer uma grande soma para despesas com tratamentos médicos. Se a doença durar pouco tempo, a situação ainda é suportável, mas, quando se prolonga, leva ao desemprego. Assim, o infortúnio causado pela doença é acrescido das dificuldades financeiras, de modo que a pessoa, com a aflição duplicada, tem seu futuro envolto em nuvens escuras de insegurança, sem poder avançar ou recuar. Podemos dizer que esse é realmente um sofrimento típico das profundezas do inferno. O mundo está repleto de criaturas infelizes que se encontram nessa situação. Ao conhecerem nossa religião, elas conseguem livrar-se imediatamente do tormento e, vislumbrando uma luz no fim do túnel, iniciam uma vida repleta de alegrias. Relatos dessa natureza podem ser vistos em grande quantidade nas experiências de fé que publicamos. A maior parte dos casos de pobreza pode ser solucionada dessa forma. Aprofundando-me um pouco mais, abordarei outro aspecto importante. Para que possam conhecer o segredo para a solução definitiva do problema da pobreza, relatarei minha experiência sobre o assunto. Quando eu era jovem, apesar de não professar fé alguma, sempre tive o intenso desejo de melhorar a sociedade. Achando que para isso não havia meio mais eficaz do que instituir uma empresa jornalística, fiz alguns estudos e fiquei sabendo que precisaria de mais ou menos 1 milhão de ienes. Ora, eu sou de família pobre e só pude me casar e ter uma família graças à pequena soma que herdei de meus pais. Abri então uma loja de miudezas a varejo, cuja metragem frontal era de 2,70 m. Como os resultados de vendas foram bons, em pouco mais de um ano comecei um comércio por atacado e aproximadamente 10 anos depois eu era considerado bem-sucedido no mundo dos negócios. Por volta de 1919, meus bens somavam o equivalente a 150 mil ienes. Precipitando-me em conseguir logo a quantia necessária à abertura do jornal, quis dar um passo maior que a perna e acabei ficando com um enorme saldo negativo devido ao fracasso que tive no empreendimento. Consequentemente, fui obrigado a desistir da ideia do jornal e recorrer à religião para confiar a Deus meus sofrimentos em decorrência das vultuosas dívidas que se estenderam por aproximadamente 20 torturantes anos. No entanto, hoje vejo que tudo isso constituiu minha prática ascética. Em geral, os religiosos se isolam nas montanhas, banham-se em cascatas e fazem jejum, mas acho que minha prática ascética foi muito mais difícil e sofrida que a deles. E não foi apenas 1 ou 2 vezes que me vi na mais profunda pobreza. Vou revelar a filosofia da pobreza que consegui intuir nessa época. Além da doença, as dívidas são a causa da pobreza. Cheguei à conclusão de que, se não as contrairmos, jamais ficaremos pobres. Ora, quando se toma dinheiro emprestado,
é certo que chegará o dia em que se tem de pagá-lo. A quantia a restituir é definida, mas o dinheiro que se deveria ter nem sempre entra no prazo previsto. Aí é que os cálculos se desencontram. Quando se faz uma dívida, correm juros infalivelmente todos os dias, até que ela seja liquidada completamente. Por conseguinte, ainda que os cálculos mostrem um ganho considerável, subtraindo-se os juros, não haverá o lucro esperado. Além do mais, a dívida acarreta um abalo psicológico e uma constante intranquilidade espiritual, que, embotando a inteligência, torna impossível o surgimento de boas ideias. Assim sendo, podemos afirmar que a causa da maioria dos fracassos e da pobreza na sociedade está no endividamento. Depois que concluí a respeito dessa realidade, digo sempre às pessoas: se você tiver 100.000 ienes, empregue no negócio apenas um terço dessa quantia, isto é, 30.000 ienes. À primeira vista, essa forma de empreendimento parece modesta, mas com o tempo acaba crescendo. A razão do meu conselho é que, uma vez sendo empregada essa quantia, caso ocorra um revés, a pessoa poderá recomeçar com outros 30.000 ienes, e desta vez aplicando um novo método baseado na experiência do fracasso. Com isso, geralmente se chega ao sucesso. Mesmo que eventualmente o empreendimento incorra em um novo fracasso, ainda restarão à pessoa os últimos 30.000 ienes. Se ela fizer nova tentativa, é certo que será bem-sucedida. No entanto, se tiverem 100.000 ienes, as pessoas, em sua maioria, começam um negócio empregando o total da quantia. Às vezes, até fazem empréstimo de mais 50.000. Assim, começam com 150.000, o que é realmente arriscado. Se o empreendimento falhar, é certo que elas recebam um golpe do qual nunca mais conseguirão se recuperar. Todavia, quem agir de acordo com o meu método terá uma reserva monetária. Assim, se surgirem oportunidades de aquisição de mercadorias mais baratas ou alguma transação de lucro certo, poder-se-á fechar o negócio de imediato e, assim, obter lucros, de certa forma, inesperados. Em contrapartida, quando todos os recursos estão empatados, às vezes podem surgir dificuldades na hora do pagamento ou mesmo inadimplência, e dessa maneira a perda do crédito. Havendo uma reserva de dinheiro, a pessoa poderá honrar o pagamento sempre no prazo e, com isso, conquistar maior crédito. Assim, usufruirá de múltiplos benefícios. A respeito disso, desejo dar um exemplo de um fato de grandes proporções que ocorreu recentemente. O principal motivo da derrota do Japão na última Grande Guerra foi sua política de empréstimos. Parece que são poucas as pessoas que têm percebido esse fato, mas é um assunto que merece a atenção de todos. Até o início da guerra, o Japão veio aumentando excessivamente suas importações a cada ano. Como as dívidas foram se avolumando, tornou-se necessário fazer novos empréstimos para pagar a dívida anterior. Foi com esses empréstimos que nosso país aumentou o poderio militar, expandiu seu território e estendeu cada vez mais suas mãos para invadir outros países. Naturalmente, além de empréstimos externos, também se realizaram empréstimos internos, de modo que o Japão acabou ampliando a política de dívidas públicas além de seu limite. Os prejuízos que a Ferrovia Nacional está sofrendo atualmente são herança dessa política. Caso o Japão não a tivesse adotado, talvez não tivessem surgido pessoas ambiciosas, ávidas por invasões. E mais, ao contrário do que ocorreu,
Anualmente, o comércio teria aumentado o volume de exportações e, sem sombra de dúvida, o Japão se tornaria imensamente próspero. Em consequência, é evidente que a cultura pacifista teria se expandido amplamente, a moral do povo se elevaria e seríamos uma nação feliz, estimada pelo mundo inteiro. Se nosso país fosse próspero, poderia importar somente o necessário em matéria de alimentos. E, por proporcionar aos demais países uma sensação de segurança, as nações de grande extensão territorial receberiam com muito prazer os imigrantes japoneses e o controle da natalidade seria desnecessário. Se a política de empréstimos de uma nação tem essas consequências, ocorre o mesmo no nível pessoal. Acredito que, com o que expus, puderam compreender a forma de se solucionar o problema da pobreza. Jornal Ricari, número 50, em 30 de junho de 1949. A respeito das dívidas. Como sempre tenho dito, durante longo tempo sofri em razão das dívidas e posso dizer que não há nada que nos cause mais aborrecimentos. Talvez as pessoas, na sua maioria, já passaram por essa experiência e estão cientes de que, quando se contrai uma dívida, é muito difícil conseguir saldá-la. Ao fazer um empréstimo, a pessoa pensa em pagar o mais rápido possível. Entretanto, ainda que consiga o recurso suficiente, é próprio do ser humano não saudá-lo tão prontamente. Pensando em ficar com o dinheiro por mais algum tempo e investi-lo, arranja pretextos que lhe convém, acreditando que não será tarde demais pagar o empréstimo depois de lucrar mais um pouco. Se por felicidade a pessoa toma a decisão de quitar a dívida de uma vez, quem lhe concedeu o empréstimo mostra-se confiante e disposto a emprestar dinheiro novamente. Assim sendo, ela terá a oportunidade de pedir outro empréstimo, de valor até mais elevado do que o anterior. O dinheiro quase nunca entra de acordo com o previsto, mas sempre sai conforme o estabelecido, e é por isso que não se consegue devolvê-lo no prazo estipulado. O empréstimo é como uma mancha, que, uma vez impregnada, não fica limpa por completo. Assim sendo, contrair dívidas acaba se tornando um vício. Existe até quem não se sente bem quando não tem dívidas. Talvez em 10 pessoas não haja uma só que, uma vez tendo feito uma dívida, consiga livrar-se dessa prática para sempre. Atualmente, entre os problemas mais abomináveis e os de maior ocorrência, estão as questões que envolvem empréstimo de dinheiro. Dizem que a maioria dos casos judiciais, se não todos, tem como origem as contendas causadas por empréstimos. Por conseguinte, a condição fundamental para eliminar os conflitos que existem no mundo é fazer todo o possível para não contrair dívidas. E quando estas forem inevitáveis, deveremos saudá-las o quanto antes. Se todas as pessoas agissem assim, diminuiriam os aborrecimentos que permeiam os relacionamentos humanos e nem haveria necessidade de frisar que assim se formaria uma sociedade feliz. Outro fato que eu gostaria de enfatizar é que as dívidas encurtam nossa vida. Conta-se que o senhor Kihachiro Okura aconselhava as pessoas com essa mesma afirmação. Digo que se trata de uma citação verdadeiramente correta, porque nada obscurece mais o sentimento do homem do que as dívidas. Tomando como exemplo minha experiência, ao libertar-me delas, senti como se tivesse saído de uma prisão após um longo período. Jornal Kyusei, número 51, em 25 de fevereiro de 1950. Devemos ou não fazer dívidas? Durante mais de 20 anos,
experimentei todos os sofrimentos causados pelas dívidas. Para que possam fazer uma ideia, sofri vários confiscos de bens e uma falência. A filosofia sobre as dívidas que exporei a seguir se baseia nas conclusões que tirei de todas essas experiências. Farei uma análise de uma pessoa que está prestes a fazer uma dívida. Falando sobre as dívidas de uma maneira simples, existem as ativas e as passivas. A dívida ativa é aquela que se faz para começar um empreendimento, já se calculando que uma quantia X vai dar um lucro Y, isto é, faz-se o cálculo de modo que fique um valor condizente depois de descontados os juros da dívida. E isso já é do conhecimento de todos. Todavia, no caso das dívidas passivas, elas são feitas porque a despesa é maior do que a receita e, por isso mesmo, falta dinheiro. Dessa maneira, é comum a pessoa fazer dívidas por não ter uma alternativa. E quando estas começam a pressioná-la, cada vez mais não tem tranquilidade para pensar no futuro. Diante dessa situação difícil, ela sente a premente necessidade de livrar-se dos compromissos urgentes e, por esse motivo, não leva mais em conta o valor dos juros, sejam estes altos ou não. O que importa é conseguir um empréstimo. Os artigos publicados atualmente nos jornais sobre empréstimos a juros altos se referem a esse tipo de atividade. Podemos dizer que entre 10 pessoas nessa difícil situação, 8 ou 9 estão a um passo do abismo. Acima, procurei classificar as dívidas a grosso modo. Agora, gostaria de cogitar sobre a não realização de empréstimo. Abrir mão de empréstimos significa começar o empreendimento com o capital que se possui no momento. Por conseguinte, não há outro jeito senão este constituir realmente um empreendimento de pequeno porte. Suponhamos, por exemplo, que uma pessoa tenha um capital de 100.000 ienes. Inicialmente, emprega metade ou um terço desse capital para começar o negócio. Como o restante fica reservado, é possível que o negócio progrida lentamente. Além disso, esses 100.000 ienes têm que ser fruto do próprio esforço, acumulados sem a ajuda de terceiros. Por ser dessa forma, pode-se dizer que esse dinheiro é como se fizesse parte da própria pessoa e, por essa razão, tem muita vibração. Outro sim, o negócio deve ser iniciado da forma mais modesta possível. Exemplifiquemos. Comecei o método de terapia pela fé no mês de maio de 1934, alugando uma casa de 5 cômodos, situada em Hiraga-tyu, no bairro de Koji, Tóquio, por 77 ienes. Achei que a casa era de um padrão alto demais. Entretanto, como as condições eram ótimas, decidi alugá-la. Na época, eu ainda tinha dívidas antigas consideráveis, mas iniciei o empreendimento pensando em colocar em prática a filosofia que intuí em virtude das dívidas. Adquiri os fundamentos dessa filosofia a partir das indicações da grande natureza. Isso pode ser bem compreendido por meio da observação do ser humano. O bebê, a partir do seu primeiro choro após o nascimento, vai crescendo com o passar dos meses e anos e cada vez mais sua força e inteligência vão amadurecendo. O mesmo se dá com as plantas. Plantando-se uma pequena semente, esta germina, formando um broto. Depois, surgem as folhas propriamente ditas, o caule se desenvolve, os galhos se expandem, até que a planta se torna uma árvore enorme. Esta é a verdade. Portanto, os seres humanos também devem aprender com isso, seguindo-a como exemplo. Eu intuí que, praticando fielmente esse princípio,
certamente obter-se-á grande sucesso. E decidi que qualquer que fosse o empreendimento, iniciaria sempre da menor escala possível. No entanto, as pessoas, na maioria, tentam desde o início realizar seus empreendimentos de forma demasiadamente grande e chamativa. Quando as observamos bem, vemos que a maioria acaba fracassando. É realmente grande o número de casos desse gênero. Grande parte dos empreendimentos na sociedade é desse tipo. Vemos frequentemente exemplos de pessoas que começam negócios em grande escala e só depois do fracasso é que, não tendo alternativa, se organizam, economizam e começam tudo de novo, agora de maneira mais modesta. Só então é que conseguem obter o sucesso. A propósito, neste mundo, os negócios nunca transcorrem de acordo com a lógica ou com os cálculos. Existem vários motivos, mas o maior deles é o fator psicológico. Como o dia do vencimento da dívida chega sem atraso, essa preocupação fica martelando na cabeça. Naturalmente, a realidade nunca acompanha o orçamento. Com a mente dominada constantemente pela angústia, não será possível o surgimento de boas ideias, e este é o ponto mais desvantajoso. Ademais, com os bolsos sempre vazios, as pessoas não conseguem ficar animadas. Mesmo que mantenham as aparências, seu interior é pobre material e espiritualmente falando. Por essa razão, tais pessoas são passivas diante de qualquer coisa, não têm iniciativa para crescer e, por essa razão, estão sempre descontentes. Os comerciantes, então, mesmo encontrando mercadorias mais baratas, não conseguem comprar e, consequentemente, deixam de lucrar. Geralmente, as pessoas prorrogam o prazo do pagamento da dívida e, assim, a confiança diminui. Os juros também não podem ser desprezados tão simplesmente, pois se o prazo for estendido por muito tempo, começam a ocorrer juros em cima de juros, e a pessoa começa a se afobar e a forçar a situação. E em qualquer circunstância, quando isso ocorre, é o fim. Eu tenho sempre advertido no sentido de evitarem precipitar-se e forçar as situações. Contudo, as pessoas, em sua maioria, não têm percebido que com essas práticas podem obter sucessos passageiros e não duradouros. Vou apresentar alguns exemplos. Os famosos generais Nobunaga e Hideyoshi fracassaram porque se precipitaram e forçaram situações. Em contrapartida, o governo dos Tokugawa durou 300 longos anos, porque no lema de Ieyasu Tokugawa, desde o início do shogunato, não houve afobação ou excessos. Ieyasu utilizava-se da célebre tática de guerra do perder é vencer, e ao sentir que a situação estava um pouco difícil, retirava-se e esperava o tempo, isto é, aguardava a ocasião ficar favorável. Assim, fez com que o poder chegasse por si mesmo às suas mãos, o que foi correto. Eis o conselho de Ieyasu. A vida humana é como uma longa caminhada em que se carrega um pesado fardo, por isso, não se deve ter pressa. Estas palavras expressam muito bem sua personalidade. A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial teve várias causas, mas não há dúvida de que essa afobação e os excessos cometidos foram as causas desse infortúnio, porque o procedimento dos japoneses foi um erro desde o início. Sem perceber essa realidade, eles agiram com precipitação, forçaram a situação, e isso talvez seja o motivo. Diante de dificuldades financeiras, o maior erro é fazer dívidas para saldar outras. Contudo, foi o que se verificou na derrota da Segunda Guerra Mundial.
Pelo mesmo motivo, emitiram papel moeda em excesso, o que foi a grande causa da inflação. O Reino Unido, logo após a formação do gabinete do Partido Trabalhista, tomou um empréstimo de 3 bilhões e 700 milhões de dólares dos Estados Unidos. Na ocasião, pensei o quanto seria bom se no futuro esse empréstimo não se tornasse motivo de problemas financeiros, mas de fato fizeram dívidas em cima de dívidas. A atual desvalorização da libra esterlina também é uma consequência desse fato. Na época em que o Império Britânico era próspero, sua receita anual era de 300 milhões de libras, provenientes de suas colônias e de outras fontes. Realmente não consigo entender essa diferença. A solidez financeira do Reino Unido, que até então era um dos motivos de orgulho, após passar por 2 guerras, encontra-se nessa situação, a qual podemos considerar resultado de uma sina da qual não conseguiu escapar. Escrevi sobre a verdade de que não se devem contrair dívidas e que tudo deve ser iniciado de forma modesta. Façam disso um lema a ser seguido. Contudo, a dívida é admissível em caráter excepcional, quando existir a absoluta certeza de saldá-la em curto prazo. Esta é a filosofia sobre as dívidas que eu preconizo. Jornal Ricari, número 35, em 12 de novembro de 1949. Dinheiro mal ganho, dinheiro mal gasto. Há um provérbio que encerra uma grande verdade: dinheiro mal ganho, dinheiro mal gasto. Vou interpretá-lo espiritualmente. Em se tratando de especulação, existem vários tipos, tais como a bolsa de valores, o aumento ou a redução do preço das mercadorias, as apostas em corridas de cavalos, etc. De todos eles, o mais representativo é a bolsa de valores, e por essa razão vou me deter em sua análise. Na época em que eu não seguia nenhuma religião, lancei mão desse tipo de aplicação financeira. Durante alguns anos, vendi e comprei ações, mas acabei tendo um grande prejuízo. Naturalmente, esse também foi um dos motivos que me levaram a entrar para a vida religiosa, e os conhecimentos que adquiri sobre o lado espiritual da questão me mostraram que jamais se deve fazer tal tipo de aplicação. Gostaria, portanto, que as pessoas interessadas na Bolsa de Valores não deixassem de ler este artigo. É costume dizer que na Bolsa de Valores 100 pessoas perdem para uma lucrar, e é exatamente assim. Não existe, entretanto, uma só pessoa que, tendo se tornado rica da noite para o dia, consiga conservar a fortuna por muito tempo. Ao mesmo tempo, quem tem grandes ganhos é quem mais perde. Quanto mais a pessoa lucra, um precipício ainda maior estará à sua espera. Espiritualmente, a explicação é a seguinte: as pessoas que perdem na bolsa de valores, na sua maioria, sentem-se decepcionadas, inconformadas, querendo recuperar o dinheiro de qualquer jeito. Assim é o sentimento humano. Consequentemente, o ressentimento converge para quem lhes tirou o dinheiro. Uma vez que não se sabe quem é essa pessoa, nem onde ela reside, esse sentimento acaba sendo direcionado, evidentemente, para a bolsa de valores e se acumula nas notas de dinheiro. Analisando espiritualmente, no dinheiro utilizado nas operações da bolsa de valores, projetam-se as imagens do ressentimento de milhares de pessoas. Como essa imagem e as próprias pessoas prejudicadas estão ligadas pelo elo espiritual, o pensamento sonem de recuperar o dinheiro constantemente o puxa para si. Por essa razão, esse dinheiro nunca permanece por muito tempo nos cofres de quem o ganhou.
Chegará o dia em que ele será arrancado e a pessoa sofrerá um grande prejuízo, ficando sem um centavo sequer. Isso não ocorre apenas nos casos de especulação, mas em tudo o que se relacione com dinheiro. Ou seja, quando as riquezas são obtidas de forma ilícita, quando não se gratifica a quem de direito ou propositalmente concede-se um valor menor, ou quando não se paga uma dívida, etc. Em tais situações, a pessoa lesada fica com ódio. Dessa forma, como já disse, quem causa prejuízo a alguém não conseguirá impedir que o dinheiro escape. Outro fato que se precisa saber é que, desde os tempos antigos, muitas construções religiosas ficaram reduzidas a cinzas em consequência de incêndios. Parece incompreensível que templos, santuários, capelas, mosteiros e outras construções realizadas com donativos sejam destruídos pelo fogo dessa forma. Na realidade, existe um motivo. É que, por ocasião de se angariarem fundos para construí-los, forçou-se a situação. Por exemplo, às vezes, determina-se uma quantia para os membros ou igrejas filiais, que são forçados a colaborar, o que não é natural. Tratando-se do donativo religioso, o correto é que a quantia seja determinada pela livre vontade da pessoa. Só quando se faz com alegria e satisfação é que a oferta se torna verdadeiro donativo. Outro fator é que a utilização dessas construções deve estar de acordo com a vontade dos deuses e não pode haver atitudes que sejam errôneas ou que tornem as edificações impuras. Caso contrário, elas receberão o batismo pelo fogo. Voltando ao caso da Bolsa de Valores, quando o objetivo da compra de ações não for a especulação, mas sim os juros, ou seja, os dividendos, trata-se de um bom investimento, porque isso não representa comprar rancores ou qualquer outro sentimento negativo. Pelo contrário, investimentos são muito necessários ao desenvolvimento da indústria e, por essa razão, sua prática merece ser bastante incentivada. Jornal Ricari, número 14, em 25 de junho de 1949.